noite, galera. Boa noite, meus queridos colegas, seguidores, camaradas do nosso O Grito. Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira live. Deixa eu chamar meu amigo Calau aqui para esse momento aqui. Como é que faz isso aqui, meu amigo? Então, clico aqui. Isso. Isso é legal isso aqui. Aí, conseguiu. E Deu foi aí? certo. Poxa! Como é que você tá, meu amigo? Tranquilão? Tranquilo, graças a Deus. O pessoal começou entrando. Kátia Santos, Ó, já tá rolando, Thiago hein? Vieira, Thiago é de tchau, tchau. É de tchau-tchau. E aí, pessoal? Cris aí, gente, boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro. Essa é a nossa inauguração, né, da nossa primeira live do O Grito, nosso espaço para debater um pouco aí sobre o dia a dia, né? Um pouco de política, um pouco desse cotidiano nosso. E vamos que vamos. Meu grande Calil, como é que tá aí, cara? Como é que tá aí, cidade, Coté? Cara, feliz demais, ó, Angelita. Feliz demais de estar participando aí dessa primeira live desse perfil, né? Que tá iniciando e já iniciou assim quente, né? Não é, cara? A gente já tá animado. Uma ideia, já tá animado, uma ideia muito positiva. Poliana, Ana Clara, todo mundo entrando aí. Uma ideia muito positiva. Eu já vou pedir o pessoal que tá entrando aí, que são seguidores do meu perfil, para já ir seguindo o perfil Grita aí, aproveitando, né, que já tá entrando. Massa, hein? Massa, pessoal. E já seguir o perfil. Essa proposta é uma proposta muito bacana, né? De um bate-papo. Massa, né? Meio que dentro do formal e informal, né? Falando de coisa séria, mas de uma forma leve, de uma forma descontraída. E é justamente sobre esse tema aí, né? Justamente esse tema, né, que a gente vem trabalhando aí. E, cara, o blog, né, o Grito tá sendo um sucesso. Parabéns. Tá movimentando, você viu? Bicho, assim, na verdade, a gente, né, a gente tá aí sempre com algo a ser dito e por que não a gente não arrumar um espaço aí, começar a conversar com a galera, trazer também a nossa visão aí sobre algumas coisas, né? E achei massa, assim, né? A galera tá participando, né? Tá entendendo qual que é a proposta, a gente vai se construindo aí, entendeu? E achei interessante mesmo. Aqui, cara, poxa, Poliana até comentou aqui já. Boa noite. Boa noite, Calil Silvandino, Poliana. Boa noite, Calil Silvandino. Prazer enorme prestigiar vocês. Maravilha, Poli. Seja bem-vinda, cara. Seja bem-vinda aí. Eu já tô com uma xícara de café. Olha, eu fiz uma garrafa agora há pouco aqui também, viu? A água tá na garrafinha aqui. E o café eu já tomei tanto ali e logo mais pode ser que chegue aqui uma coisinha. Eu gosto, como diz o Matheus, toda live eu gosto de tomar água. Minha esposa entrou aí também, ó. Da Frida aqui, Frida. Né, Pamela, minha esposa é muito fã da Frida Kahlo, bicho. Muito fã mesmo. Ela curte, viu? Curte mesmo. Essa xícara aí é da Zora, não é? Do projeto Zora? Aí. Remanescente. Mais um projeto. De mais um projeto. Remanescente de mais um projeto. Mas ficou massa. Ficou legal. Ficou legal. Você achou a estampinha maneira pra colocar nessa xícara aí. Eu tava tomando café, inclusive, na minha xícara também da Zora, que é aquela, quem quer água, saca? Dos pezinhos e tal. Tava tomando café, tá até ali na cozinha. Matheus, acabei de lembrar de Matheus. Morre mais nunca, Matheusão o Matheusão aí, ó. Grande. Rapaz, hoje o dia puxado, assim, a gente fica... Eu confesso pra você, e pessoal que tá chegando aí com a gente, tá acompanhando aí, que eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento, inaugurando aqui, com você, que é um cara que é meu amigo, que eu gosto pra caramba, desse espaço, sabe? Esse ambiente pra gente estar trocando uma ideia aí, levando para as pessoas um pouco, né, sobre o que a gente pensa, sobretudo esse pensamento de política, né? E, bicho... Quando eu vi, assim, a gente vem escrevendo há algum tempo, e aí, hoje você produziu um texto, eu falei, bicho, que texto é esse, cara? Esse texto é tão no momento, assim, que eu acho que rola da gente inaugurar, falando um pouco dele, assim, sabe? Eu acho que o momento é esse mesmo, entendeu?
A propósito, antes de a gente começar, o assunto do dia hoje é aquele caminhoneiro, aquele bolsonarista na boleia do caminhão. Tá ligado? Cara, o pessoal tá pendurado. Ficando, igual eu sempre falo, né? Uma coisa é votar no Bolsonaro, outra coisa é ser doido. O povo tá ficando louco, né, velho? O povo tá ficando louco. Aquele cara lá, meu Deus do céu. Mas eternizou, né? Virou um meme ali que eu acredito que daqui pra frente nós vamos ver muito caminhão com boneco pendurado na frente zoando. Rapaz, se eu tivesse um caminhão, eu já tinha feito um boneco e colocado assim. Eu também. Tem jeito. Esses caras fizeram um aviãozinho com a Zambelli, assim, indo embora para os Estados Unidos no bico do avião, cara. Esse cara é sensacionalista, bicho. No sensacionalista. Eu vi. Eu acho, bicho. Cara, é isso, bicho. Tem que provocar mesmo essa turma aí, assim, dentro de um momento ali, né? Porque, infelizmente, eles deram esse espaço, né? Pra galera zoar. Cara, esse momento pós-eleição, parece que o pessoal já tem uns memes meio que criados, assim, que já vai saltando logo quando acaba a eleição. É muito rápido, né? Muito rápido, né? Só que essa eleição parece que foi... Parece não, né? Tá sendo diferente o comportamento do pessoal depois. E isso que é o problema, é isso que eu falei no texto. Uma coisa sim. É um debate sadio, a democracia, é divergência de opiniões, que é sadia, né? Que se todo mundo pensasse igual, né? Seria muito ruim. Eu ia falar um palavrãozinho aqui, mano. Poupar os telespectadores. Olha, eu vou te falar. Já vou avisar aqui a galera que tá conosco aí. Sério mesmo, aqui, cara, meu propósito. O propósito aqui desse espaço é sincerão mesmo, assim, jogar, ficar na nossa. Claro que respeitar as diferenças, respeitar tudo, mas sincerão mesmo, é como se tivesse um bate-papo aqui, porque eu acho que no fundo é isso, não adianta muito, meu pensamento, né, assim, não adianta muito querer ser alguma coisa que a galera percebe. Então, assim, eu, em algum momento aí no futuro, se eu tiver que falar alguma bobajada aí, alguma bobajada não, alguma... Vai rolar. Vai rolar de boassa, entendeu? Sai do decor. Entendeu? Sai do decor. O Felipe comentou aqui, ó, o país está dividido, mas o que prevalece é a democracia. É isso aí, cara. Ganhou. É claro, pô. Paciência, é claro. 4 anos passa assim, daqui a pouco nós estamos nessa mesma discussão com outras situações, né? E outras pessoas, e aí vamos que vamos, é isso mesmo. Entendeu? Cara, só que o que está acontecendo é o seguinte, o pessoal, o que eu até falei no início do texto, o pessoal que não leu o texto, se quiser depois pode chamar inbox ou siga o Grito aí, vai lá no blog que tá lá. No início do texto, Calil, só te interrompendo, cara. Deixa eu fazer um momento aqui, que é a minha inexperiência, assim. Gente, meu nome é Dino, assim, meu nome na verdade é Silvandino, mas assim, meu apelido pros amigos é Dino, né? E assim... sou servidor público, sou policial penal aqui da região de Teoflotone, na cidade de Teoflotone, né? E assim, a gente se apresentar mesmo, para não ficar uma coisa assim, mas quem essa galera tá falando aí e tal, entendeu? Então, estamos aí nesse projeto Grito, que é nosso espaço, entendeu? Se apresente, Calil, pra galera, que talvez tenha alguém aí que talvez pode ter alguém aí que ainda não te conhece. O pessoal que me segue, que sabe, né? Assistente social. E para quem não segue, eu sou um assistente social que trabalha, eu sempre falo assim, trabalha na cadeia, né? Num presídio, vulgarmente a gente fala cadeia. Na lista do sistema já tem alguns anos, assistente social desde 2009, tem algumas especializações e formações aí, e é isso. Uma caminhada aí. Maravilha, uma caminhadinha aí no serviço social e no serviço público. Aí, a Ana Clara, Ana Clara disse que não te conhece, não. Não me conhece, não. Tem só 21 anos que me conhece. Ana Clara é minha irmã, gente. Sua irmã? Seja bem-vinda, Ana Clara. Minha irmã, que o Fernando Anitelli gravou um vídeo lá pra ela, que ela não foi no show do Tatu. Sim. Que massa, hein, velho? Fernanda Anitelli, velho. Fernanda Anitelli. Minha esposa ela é muito fã do Teatro Mágico, muito fã. Inclusive, já que você é amigo do Fernando Anitelli, assim, um dia que você estiver conversando, pede pra gravar
Pra minha esposa, falar um abraço, Pamela e tal. Entendeu? É que, rapaz, fala, vou aqui já pincelar nessa questão do tema que você colocou, que é esse momento aqui, né? Essa coisa de dialogar com extremistas, né? A gente, querendo ou não, a gente sempre está ali em um embate ou outro, é, trazendo pessoas para a discussão que às vezes as pessoas Cara, eu já não estão tô no limite em que elas escutando não estão mais direito. afim. Aham. Eu tô vendo. Será que. E aí? Tá cortando Não, ainda? não, eu tô te Tava escutando escutando. no vídeo, tava um pouco travado, de vez em quando trava, de vez em quando volta, mas agora tá de Eu boa. tô. Tá de boa? Ah, o Jober Tá. entrou aí também. Abraço, Jober. Tamo junto, meu amigo. O que acontece? Esse negócio de Tô, dialogar com o extremo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo tô agora? te ouvindo. Uhum. Então, ele é uma coisa muito delicada, cara. Porque as pessoas, elas. Eu até vi um psiquiatra ontem no YouTube, eu até por acaso comecei a seguir assim, então ainda não sei muita informação a respeito desse conteúdo, mas o cara é muito bom. Ele falando que as pessoas, elas vivem, elas são por sentimentos, elas se motivam muito por questão de sentimento, né? E aí, quando você se pega em determinados lados, assim, por questão de afirmação, ou aquilo que eu tenho usado muito depois que eu vi você falando, achei legal, viés de confirmação, elas não estão muito afins também de abrir para receber a opinião contrária. É um lance que elas se apegam na posição que está. Isso é para qualquer lado, seja para direita ou para esquerda, saca? E aí eu falei, poxa, assim, e aí quando você trouxe essa proposta, você até construiu, eu falei, pô, que legal isso aqui, velho. Como é que foi esse processo? Vamos no seu processo de inspiração para poder desenvolver seu texto, sabe? Cara, o texto eu só botei assim no papel, um texto curto, né? Aham. O debate que normalmente nós tivemos, né? O debate Aham. que nós tivemos. Pós eleição, aí a gente espera, né, que a aceitação de quem perdeu, né, a comemoração de quem ganhou, porra, 4 anos, Uhum. daqui 4 anos vai ter de novo, beleza? É assim, Uhum. democracia é isso, né? Só que essa foi Uhum. meio que um pouco diferente, sabe? Uhum. Eu vi que as situações estavam mais acirradas e não tava, não, a gente não estava conseguindo estabelecer um diálogo com É. algumas pessoas, né? E aí eu falo, cara, é lado A, lado B, entendeu? Às É. vezes, né? Nós sabemos que tem um Uhum. lado que tá, um lado que perde e vai ficar mais puto. É assim que funciona, Exatamente. né? É a regra Exatamente. natural, é a regra natural do jogo, né? Você não vai ficar feliz, você perdeu e tal. Só que Exatamente. a não aceitação dessa derrota teve um desdobramento muito grande no Brasil inteiro, nós estamos acompanhando isso aí. Ou E eu isso, vi a matéria agora à tarde, te interrompendo aqui rapidão, parece que eu tinha um coração para ser transplantado e por conta dos bloqueios não conseguiu chegar e o doador, aí, a pessoa que ia receber não conseguiu receber esse coração, não pode mais ser transplantado. Olha aí, só. E aí pra você ver. Por isso que às nossa, vezes cara. o trem fica o pessoal meio que ficou meio louco, né, com isso. E assim, Cara, não tão. esse espectro, se alastrou assim para dentro das casas, para os locais de serviço. Por quê? O que eu coloquei no texto. O, Uhum. o Brasil voltou à ativa, voltou ao normal. Quem trabalha para Ué. manter o capitalismo aí, né? Eu até falei dessa forma, né? Uhum. O capitalismo tem que seguir, né? Faturando. Então, Aham. você trabalha na iniciativa privada, você vai ter que voltar a trabalhar. Quem trabalha na iniciativa pública, a máquina pública tem que voltar a trabalhar. E você Tem caiu que nisso seguir em aí. frente, né? Só que Uhum. você caiu, voltou a trabalhar com esse ânimo do debate. E aí o negócio Uhum. fica acirrado. Você chega no refeitório, Uhum. você vai conversar, a conversa não é mais aquela conversa, você vai conversar com um É. colega, já não é daquele clima assim mais, porque tá todo mundo com os ânimos, né, É. descompensados nisso aí. Aflorados, E né? aí, E quer. aflorados, Aham. exatamente, quer fazer Uhum. prevalecer o que eles acreditam, né? Só que é o seguinte, é,
tem verdades que são verdades, tem verdades que são as nossas ou as suas verdades, né? Então, assim, quando eu coloco algo na minha cabeça, né, e aquilo ali é irrefutável, e eu quero impregnar isso na cabeça das outras pessoas, de qualquer forma, e essa pessoa não vai aceitar, porque essa pessoa tem uma opinião formada, cria um raciocínio acerca de política, acerca da vida, acerca de N coisas, né, que não é assim tão tocada como se toca um rebanho, né? Isso irrita algumas pessoas, e aí o nível do diálogo passa para o nível de briga. As pessoas começam a alterar a voz, começam a alterar falar de forma incisiva, como se estivesse ali enfiando a informação na sua cabeça, e na verdade você está escutando ali, pensando, pô, que cara babaca, que eu tô... Já tá num padrão que, assim, meio que você não consegue mais romper aquele muro que já foi construído, não consegue romper. Quando eu cito e aí, né, o desdobramento desse textinho, né, que eu compartilhei no blog lá, no Grito, quando eu vejo isso, eu lembro muito do Khalil Gibran, que é do livro chamado Profeta, que ele, nas reflexões sobre a sabedoria, ele fala sobre tentar discutir com um bêbado, né? Gente, eu não tô falando num momento de descontração, que você tá lá festejando com seus amigos, que você tá numa conversa feliz, que você tá ali para aquilo na sexta-feira, né? Uma conversa Eu confesso leve. que quando eu li, eu pensei, caramba, velho, então nos meus rolês eu vou ter que tirar o Calil assim para não ir, porque eu gosto de tomar uma cervejinha. Não é isso. Quando eu falo isso, não é no momento que você tá para ter uma conversa leve, que você vai tá para descontrair. Eu não bebo álcool, mas, né, eu sei bem, né, falar numa conversa leve entre amigos. Discutir. Coisas mais aprofundadas. Já tentou discutir coisas mais aprofundadas ou tomar decisões sérias com alguém que está embriagado? Não tentou fazer isso. Né? Ou você já tomou decisões sérias ou criou um conhecimento assim aprofundado estando embriagado? Não, você não quer, no momento não é isso. Tô falando que tá certo e tá errado. Mas discutir o que o Gibran fala, discutir com o ignorante, né, nesse sentido, é a mesma coisa, é uma tolice tão grande como discutir com um bêbado. Né? Eu gosto muito dessa frase e eu lembro sempre disso quando eu vou discutir, que às vezes a gente vai falar de uma situação, às vezes você quer falar, por exemplo, nós que trabalhamos na segurança pública, quer falar de segurança pública de uma forma ampla, né? Segurança dinâmica, que envolve vários fatores, que envolve o Sistema Único de Segurança Pública. E às vezes a pessoa está numa visão reduzida de uma perspectiva de segurança, de violência, de opressão e aí você começa a falar, eu sei que nós já conversamos muito disso, você começa a falar e aí tem uma hora que você meio que se breca, assim, cara, é melhor não falar nada, porque não vou chegar a lugar nenhum, entendeu? É como... Você sabe que eu tenho... Conclui aí que eu tenho... eu ia falar isso, que no texto até fala no final, é como jogar, né, que fala no pérolas, texto de aquela Mateus, passagem bíblica, né? Pérolas aos porcos, né? Vou chegar aqui, eu vou tentar fundamentar, eu que sou assistente social, mas não vai, eu vou tentar convencer. fundamentar alguma coisa, eu vou tentar falar de uma questão, né, própria daquilo ali, com referências e tal, aí o cara, tô dando um exemplo ainda da segurança pública, né? Aí o cara vai e vai falar assim, não, mas bandido bom é bandido morto. Então, tá bom, cara. Mas beleza. Olha só, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que foi até ex-professor meu, hoje é muito meu amigo lá da cidade de Paraíso, professor Armando, meu amigo mesmo, e eu lembro, uma coisa que ele me falou quando ele ainda dava aula para mim de história, ensino médio, nossa, tem uma data isso, que ele falou assim, Dino, você lembra ainda? É o seguinte, cara, lembro porque tem algumas coisas, cara, tem algumas passagens que elas têm que ser guardadas,
porque É elas que faz são tantos anos, né, velho? importantíssimas, velho. É, ele. Ah, eu copiei essa piada aí. Ele falou de jeito assim, ó. Dino, é o seguinte, cara. Quando você tá no meio, tá conversando com uma pessoa e sentiu que ela não tá no mesmo nível, não tá na mesma linha de raciocínio, você interrompe, suave, né, tranquilo, interrompe a conversa e tenta voltar daqui uns 30 dias. Isso faz muitos anos, provavelmente nem ele vai se lembrar dessa conversa que a gente estava tendo, mas eu captei na hora essa informação, porque ela significa que talvez a pessoa, nesse momento, ela não estava preparada para absorver o que está passando. Mas, após um certo tempo, o percurso da vida dela, as coisas foram acontecendo, onde ela, peraí, cara, peraí, a linha de raciocínio é nesse fundo aqui, nessa situação aqui. E acaba chegando ao patamar para poder conseguir debater com você exatamente aquilo que você queria dizer, entendeu? Então, assim, é claro que eu, por exemplo, na minha vida, tem lá trabalho, outras coisas, você já percebeu. Eu acabo perdendo um pouco a paciência dessas situações, mas várias são as situações em que a gente tem que sim não falar, velho, peraí. Ah, poxa, eu tô aqui falando que lado A é bom, o de lá tá falando lado B é bom, né? Vamos dar um tempo, né? Vamos interromper, porque senão a gente vai romper, corre o risco, e isso aconteceu pra caramba nessa eleição, de romper com, muitas vezes, uma pessoa, cara, que é muito amiga, por divergência de um momento ali, de um cenário ali, sabe? E aí, por acaso, hoje eu estava conversando com minha esposa e aí falei que você citou Khalil Gibran, né, no seu texto. Eu falei, poxa, Khalil, velho, ele escreveu e citou Khalil. Eu falei, poxa, que... E ela falou que tinha, e aí ela tinha um livro do Khalil Gibran. Eu falei, poxa, eu vou pegar lá que eu vou dar uma olhada no livro. E, cara, foi muito impressionante. Ela tem o livro Profeta do Khalil Gibran. E aí, cara, na hora Povo de já Orfalese. viu? Claro. Povo de Então Orfalese. pois é, eu nunca li, mas assim, quando eu peguei o livro, que eu dei uma esfolheada, eu achei uma frase que tem tudo a ver com esse momento, que eu acho que é a mensagem que a gente pode estar aí entregando para a turma aí que está com a gente, acompanhando aqui a live. Veja bem, olha só que interessante. Pois uma casa dividida não é um esconderijo de ladrões, é apenas uma casa dividida. Sacou? O que acontece? Quando você pensa que, poxa vida, lado A, lado B, lado B, lado A, na verdade é uma casa que está dividida. Tem muita gente que está no extremismo da direita, está ali, não no extremismo, mas acompanha esse nível de espectro político de direita, extrema direita, mas que não compreende ainda que, de repente, a filosofia pode estar sendo nociva, como tem muita gente também no espectro político da extrema esquerda que também não está certo, cara. Entendeu? Moço, o pensamento funciona sempre o seguinte: sempre que você está ao extremo, você joga todo mundo para o extremo oposto. Você joga todo mundo. Então, quando você olha a política nesse ano de 2022, todo mundo que é a oposição de Bolsonaro é de esquerda, você reparou isso? E quando você olha a história dos partidos políticos, não é assim, né? Na verdade, o grupo do PT, ele construiu uma frente ampla justamente por causa disso, porque para trazer a política para o centro, porque tem muitas pessoas que é de centro-direita, que comungam com a ideia de liberalismo político, mas também com a ideia de ajudar as pessoas, de algumas filosofias que são da esquerda, né? Não está nesse limite todo, onde religião é acima de tudo, minoria tem que ser subjugada pela maioria. Não, cara, na verdade o propósito é outro. Hoje em dia isso é até retrógrado, sabe? Essa linha de pensamento. E aí acaba que por conta desse projeto de poder que foi construído ao longo desses 4 anos, eu ouso dizer que até um pouco antes, quando você pensa aí na destituição da política, naquele processo lá, tanto o próprio impeachment em si, e o processo antes de impeachment, que foi desfazendo a política brasileira, e o que fez da política brasileira são as pessoas insatisfeitas com os personagens que estavam a construir um mito. Aí cá estamos nós nesse dilema, perdendo aí, sofrendo com... Enfim, cara... Não, se deixar, eu vou embarcando aqui assim. Vai navegando. Mas sabe o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, assim, né, agora... Obrigado, Poliana, minha chegada. Eu já vi, cara, vídeo de um maluco lá falando que agora nós não
Bolsonaro vai seguir a vida dele e agora nós não queremos Bolsonaro, nós queremos o exército brasileiro. Cara, os caras estão cantando Geraldo Vandré, pra não dizer que não falei de Deus. Absurdo isso, cara. Ditadura. Aí tem... é esse momento que eu acho que a gente já não deve discutir. O que você vai falar com uma pessoa dessa, cara? Acabou. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Aqui, o Felipe comentou assim, Felipe Crispio, é complicado devido ao histórico dos candidatos. Nunca na história desse país tivemos um presidente que já foi preso por corrupção. Tá. Eu não vou, sabe? É aquela típica colocação que eu penso assim, olha, beleza, já tivemos presidentes... Pela fala assim... Não, o que eu falo assim, já tivemos presidentes presos por suposto envolvimento com... Travou. Travou. Tá travado ainda? Tá travado? Tá travado ainda? Voltou, Calil? Não, tô escutando. Ah, tá. Então, se você olhar a história dos nossos presidentes desde a redemocratização, nós tivemos ali... Travado. Tá travado ainda? Caralho, velho. E aí? Só dá um tempo aí que volta. E agora? Então, voltou a internet aí, que aqui pra mim tá rodando filé. Aqui eu tô te ouvindo, beleza. Gente, mais alguém tá tendo problema com conexão aí? Tá ouvindo a gente direitinho? O que acontece, Calil? Tá me ouvindo agora? Aí, Ana Clara, sua irmã, disse que tá normal lá. E você aí? Agora eu tô vendo que sua internet tá travando aí, Calil. Cara, eu não tô compreendendo o que você tá falando. Tá travando. Eu tô te ouvindo. Aqui pra mim tá normal. Tá normal? Tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Tem hora que volta, tem hora que trava, tem hora que... não, então beleza. Então deve ser minha internet aqui na minha cidade, que deve estar ruim. Democraticamente. Não, eu gostaria de me posicionar com relação à fala do Felipe. Do Felipe Crispino aí, cara, que eu acho que foi interessante. Felipe é um cara super bacana, eu conheci ele. Do sistema prisional também. Então. Né? Já foi diretor de cadeia, é um cara sensacional. Então, deixa eu só apresentar uma parada aqui do Felipe. Tá me ouvindo, Calil? O que acontece? Sim. Quando você olha o contexto da redemocratização, né, e falou que nunca tivemos presidentes presos por corrupção. Beleza. Vamos lá, o Brasil passou, depois da redemocratização, passou por Sarney, que era do MDB, que era o único partido antes da redemocratização que podia ali fazer oposição, uma oposição meia boca com o Arena. Então o Sarney já era político e tudo, ficou um período. Depois nós tivemos ali o Collor, Fernando Collor de Mello, que... Só abrir um parênteses aqui, se eu não me engano, eu esqueci o nome do presidente que teve antes do Sarney. Era um general, moço. É um general, eu sei. Não quis passar a faixa pro Sarney. Você tá ligado, né? Não quis passar a faixa pro Sarney. Depois de alguns anos ele falou que é porque o Sarney... É porque era o Sarney. Se fosse o Tancredo Neves, ele teria passado. Mas não é bem Mas assim. o Tancredo teve a questão de saúde dele. Aí depois tivemos ali o Collor, que foi impeachmentado e teve que ficar 8 anos. Inclusive, Collor estava apoiando o Bolsonaro aí, ó. Tivemos o Collor. Depois tivemos Itamar Franco. E aí veio a era Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, para quem não sabe, ele era um ativista político de oposição à ditadura. Ele não chegou a ser preso porque ele sempre foi de família muito rica. Né? Então ele teve esse momento de ser presidente. E depois do Fernando Henrique Cardoso tivemos o Lula, né, por 2 períodos. E a Dilma, que ela tem um histórico de envolvimento com revolta armada contra a ditadura militar. Entendeu? Chegou a ser julgada pelo tribunal militar na época, etc. Se eu não me engano, chegou a ser até fichada ou presa pela ditadura militar. E depois da Dilma, nós tivemos o Michel Temer, que eu pouco me importo pela vida daquele golpista, para falar a verdade. Sinceramente, aquele cara, saca? E depois do Temer, tivemos aí o Bolsonaro. Michel Temer, apesar de ser o que é, ele é inteligentíssimo, cara.
Não, sim, mas é um golpista. E aí depois tivemos o Bolsonaro. Igual, talvez o... Inteligentíssimo, igual o Pinguim, né, do vilão do Batman. Não. Aquele cara ali, não sei não. Aí depois do Michel Temer, tivemos Bolsonaro, e aí é que entra o grande lance, né, aqui. Descendente libanês, o cara tem que ser inteligente. Eu conheço pelo menos um aí que é diferenciado. E o que acontece? Depois do Michel Temer, tivemos o Bolsonaro. E aí é que entra o grande lance. O que é corrupção na perspectiva do bolsonarista? É roubar dinheiro público? Porque, para mim, a partir do momento em que a pessoa trama, e aí eu não quero nem falar sobre a gestão Bolsonaro, eu quero falar da história dele lá atrás. A partir do momento que a pessoa trama explodir bombas em quartéis para lutar pelo salário, cara, o que é isso, cara? O cara era militar, o cara era servidor público. E aí tramando explodir bombas dizendo que estava lutando pelo salário. E detalhe, ele foi preso, cara. É isso que os bolsonaristas não entendem. Ele foi preso, ele era um mau servidor público, um péssimo militar, inclusive, conspirador, explodiu bomba, planejava explodir bombas, foi descoberto pela uma revista. Na verdade, não foi nem a inteligência do Exército que descobriu, foi uma revista, um jornalista descobriu esse plano dele, ele chegou a ser preso e foi expulso do Exército. Na verdade, eles fizeram um ajeito ali e aposentou ele com 30 e poucos anos, cara. Então o que é corrupção? Sabe, aí quando você olha o contexto todo, o Bolsonaro com o Queiroz, com a família dele toda envolvida até o pescoço, com rachadinha, com a porra toda. Você entende? O que é corrupção, bicho? Então, assim, eu sei que é claro que é uma opinião. Aí tivemos o Lula com um processo judicial que é muito, mas muito questionável. Quem é do direito, sério, sabe que o processo com Lula é muito questionável. Inclusive, eu falo nem desse momento em que o STF... como é que fala? Anula os processos, um bocado de processo dele não, porque ele ganhou alguns também. Eu falo dos trâmites, todos os trâmites, e aí é aquilo que eu falo sempre. Se a justiça não é justa com o meu inimigo, e aí o Lula é inimigo da galera, da elite, sempre foi, o que garante que a justiça vai ser justa com os meus amigos? E aí agora a galera tá vendo o Bolsonaro, que defendia uma posição de direita no começo e foi para o extrema-direita e rachou com a galera da elite, tá tendo problemas também. O que garante, cara? Entendeu? Então, assim, são questões. Eu acho que é aquele duelo de dialética, né, bicho? É a galera, cada um puxando pro seu lado e tudo. Mas eu respeito muito o pensamento do Felipe, enfim, e tamo junto. O lance é esse, é construir o raciocínio, entendeu? Teve um outro comentário aí, que você ia falar? Eu ia falar da Kátia Santos, que ela fez uma pergunta, né, na verdade. Só que eu tenho que voltar aqui para ver. Matheus, enquanto você... É preocupante. É preocupante como o país está dividido democraticamente. Ou é uma nova democracia? Eu não entendi. Mas... não, é porque na verdade ela... cara, sim, entendi, sim. E aí, o que você entendeu? Que eu saquei mais ou menos, e é uma preocupação. Pra te falar a verdade, eu também tenho essas preocupações. Aonde que está a nossa democracia no meio disso tudo? Se em 2016, num impeachment, depois, revelado que a Dilma não devia, o próprio Temer, golpista, falou isso, 2016, um impeachment. Ou agora Eu tô admirado de você se referir como impeachment. Quando você falou, achei que era do Collor. Né? O do Collor, cara. Inclusive, há quem fala que o impeachment de Collor não foi bem um impeachment, porque ele renunciou antes. Foi um golpe também? Não, golpe nunca vão falar, porque o Collor conseguiu uma proeza. O Brasil inteiro odiava ele. Não era 50%, não, entendeu? Deixou a poupança da galera, velho. Mas os caras do estado dele parece que não tem tanto ódio assim, não, né? Que eu vivo ganhando. O pessoal tá comentando que a internet estava ruim, estava normal. Matheus, né, comentou a frase bíblica. Gosto da frase bíblica. Eu sei. E estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse imundo. Paulo de Tarso. Aquele lance, né? Se a pessoa não se considera, né? Sei que estou certo, Senhor, que nada em si mesmo é imundo. Ou seja, a pessoa não consegue se considerar
do mal. Eu Tá fazendo coisa mal. Matheus, desculpa, cara. Eu acho que eu sou um péssimo leitor. Fui ler aqui, ficou horrível. Mas lê aí de novo, Silvandino. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui com o meu português do Mobral. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. É aquilo, né? O meu lado não é ruim, o ruim é o lado de lá. Copiou? Sacou mais ou menos a viagem aí que eu viajei nessa onda aqui. Do meu lado, eu não sou ruim, não. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Lá de lá é que é do mal. É mais ou menos essa linha aí. É o mito. Escolhi de Deus. Ó, o Matheus quer entrar, convida ele aí. Como é que faz aqui o esquema aqui? Ah, já vi uma janelinha mais aqui, será que é? Clica nele aí. Ah, agora já vi. Entrar ao vivo com o Matheus Matos. Vamos ver aqui. Ai. Que massa, cara. Aí Deu certo? eu dei o mais aqui. Agora vai! Aí estou! Fala, Matheus Bicho. Salve, Não vai entender nada agora, viu? Hoje nós nem conversamos, nós três, né? Já não passou o dia. Olha quem é aqui? Passei direto aqui. Rebeca, cara. Rebeca tá aí, Rebeca. Um forte abraço. Rebeca do NAF aqui, Teoflotone. Então, deixa eu só... Forte abraço. Para comentar o que eu tinha escrito, né? Essa frase bíblica aí que eu gosto parada muito. Dura. Olha, o pessoal vai chegar aí, já é um pessoal meu agora, viu? Ninguém vai entender nada. Primeira live que eu faço. Então galera, sejam bem-vindos aí. Tá? E eu prefiro o meu pessoal. Então, olha só. Esse é o perfil pessoal. Meu perfil pessoal não vou colocar o profissional aqui, não. Meu lugar de fala aqui é outro. Não é? Então, olha só. Quando eu coloquei essa frase, eu gosto muito dessa frase bíblica, né? Eu gosto de várias outras. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo. Então, nada por si só é imundo. Só é imundo para aquele que diz que é imundo. Então, por exemplo, a política é suja e tal. Não, a política por si só não tem isso. Não tem uma imundice. Só é imundo para aquele que diz que é imundo. Aí se torna imundo. Entende? Então, qualquer coisa, uma garrafa por si só não é imunda. Ela só vai ser porque eu digo que é. A lâmpada só é porque eu digo que é. Então, qual é o atributo que eu estou dando para as coisas? Que atributo eu estou dando para a política, ou para o Bolsonaro, ou para o Lula, ou para o Temer? Só vai ser aquilo que eu penso na minha perspectiva, entende? E muitas vezes, é por isso que no texto do Khalil, essas discussões não chegam a lugar nenhum, porque cada um quer colocar uma imundice e não quer ouvir o que o outro diz. Trabalho com escutar não é tão fácil assim. É porque eu tenho que entender o outro, eu quero entender o outro, porque se eu entender o outro, eu vou ter que dar razão, né? Dentro disso mesmo. Porque há uma e aí fica difícil. Porque quando você dá razão, você acaba por algum momento assimilando a ideia do outro e pode, em algum momento, ser até convencido de que o outro tá certo e que você tá errado. E ninguém quer ter esse sentimento de que tá errado. Exatamente. Eu não posso dar isso, né? É aquela relação bíblica também. Vai de novo citar, Bíblia. É naquela relação bíblica de Antigo Testamento, onde os povos lutavam um contra os outros, mas a questão da luta era mais essa relação de que o meu Deus é maior do que o seu. Se nós ganhamos, o meu Deus vence. Então, na minha disputa com relação, né, dessas discussões, é o meu Deus mito, o meu Deus Lula. Né? E eu vencer isso aqui, ele que está vencendo. Entende? Se eu perder, é ele que está perdendo. Eu não posso perder essa disputa. Então, eu não dou ouvidos, eu não quero escutar. E quando eu percebo que eu estou perdendo ali, aí eu parto para outra relação. Né? E aí fica mais... Aquela relação bêbada, né? Aquela relação de ter... Entendi. É isso, tipo assim, eu já lidei muito com situações semelhantes, né? Inclusive de eu mesmo, você fala, caraca, velho, que palhaçada é essa que você tá falando? Você não enxerga, meu irmão.
E aí, assim, é claro que aí a gente vai amadurecendo, vai passando por uma fase, vai entendendo, e aí ao longo do tempo eu comecei a perceber o seguinte, poxa, peraí, o que atingiu a mim ou a outra pessoa para termos essas convicções, sabe? Em que ponto que a gente foi atingido? E eu acho que esse vai ser o grande momento, assim, dessa fase, dessa nova gestão do próprio presidente Lula. Porque a partir do momento em que você entende que, vamos lá, 48% da população entendem que Lula é melhor, que Bolsonaro é melhor do que Lula. Claro que eu sou louco para saber qual que é o percentual que de fato é bolsonarista raiz, naquela pegada de estar numa vibe igual ver uma mulher, cara. Eu vi um vídeo de uma mulher ontem, hoje de manhã, talvez no Twitter, onde ela estava desesperada. Gente, o que ele quer mesmo? Ele falou aí, tal, desobstruir, mas o que ele quer? Sabe, tava nítido o que ele falava, que não quer mais obstrução de estrada, não sei o que, não sei o que. Ele falou isso, mas ela ainda não entendia. Na cabeça dela, ele estava passando um código. E ele foi construindo isso. Quando você vê o processo, tanto dele quanto do grupo do Lula, quando você vê que os discursos deles eles foram construindo, junto ao público deles, a forma de se comportar. Por exemplo, o Lula o tempo todo fala que vai governar para todos. Então ele vai trazendo essa perspectiva para o eleitor dele que, olha, a gente ganhando, esse pessoal que está na oposição, a gente tem que trazer eles para uma visão para entender que a gente está governando para eles também. E, de alguma forma, ao indicar uma peça ou outra para fazer essa transição e até construção da gestão dele, e aí eu trago essa questão do próprio Geraldo Alckmin, ele está indicando para a sociedade, falando assim, olha, o governo, quem ganhou não foi o PT, foi o povo, a frente ampla. Geraldo Alckmin vai fazer aqui essa transição, né? E a gente vai tentar construir a nossa sociedade a partir da perspectiva de todos os partidos que estavam envolvidos nisso aqui e que, ao longo da história, tem a filosofia da direita e da esquerda. Porque a gente sabe que vai ser desafiador. E aí, enfim, essa é a avaliação que eu tenho feito nesse processo, nessa última semana. E eu estava nos grupos bolsonaristas aí de extrema, marcando o que quer que seja, intervenção militar, que loucura, velho. E assim, cara, tem roteiro na parada dos caras, velho. Tem um roteiro, entendeu? Silvandino e Matheus, aproveitando essa fala de Silvandino, seguindo essa mesma linha, Matheus, e aproveitando sua presença, tem uma questão. Matheus, não, que seja, por isso que eu vou aproveitar. Matheus, gente, ele não se apresentou também, mas ele é psicólogo. É psicólogo e é um cara. Matheus, quando você se apresenta, eu vou pegar um café ali. Em criminologia, não, mas escuta aqui primeiro. E aí o seguinte, tem um negócio na psicologia que você vai poder, que eu quero que você explica, né, que parece que a pessoa meio que fica meio que desencontrada com as informações. O que Silvandino narrou, Bolsonaro fala que não quer que a pessoa que obstrua as ruas, mas a pessoa está tão fixa no que ela quer da sua leitura do mundo que ela não escuta aquilo ali. Ela escuta que ele falou que não quer, mas ele fala, tá dando algum sinal ali, ó, porque ele falou, né, de continuarmos a lutar. Então aquilo ali é um sinal para a gente continuar, porque ela quer garantir aquilo que ela acredita. Tem na psicologia tem isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa interpretação que as pessoas têm a partir da realidade que ela acredita e que ela construiu para elas. Então, eu vou te trazer uma relação, uma perspectiva que eu até... Agora começou a travar para mim. Tá. A gente começou a falar mais cedo, tá? Uma coisa é Calil, outra coisa é Silvandino. Tá? A outra questão é aquilo que eu imagino que você seja. Né? Por exemplo, quando mais cedo eu falava com o Silvandino, me desce daí, porque senão eu caio. Esse me desce daí para me trazer para mais próximo, porque vai criando uma simbologia sobre mim que às vezes não sou eu. Te torna um mito, né?
Então, eu me torno uma pessoa, um símbolo muito maior do que eu sou. E para sustentar isso é difícil. E quando eu vou falar, não, ele está querendo dizer outra coisa. Tá? Ele não pode dizer isso. Não, nós temos que recodificar a fala dele, porque ele não pode dizer isso. Porque ele sustentou uma fala durante muito tempo e deixou a gente imaginar nesse lugar. Porque esse lugar é bom. Esse lugar que eu construo no imaginário das pessoas é bom para mim, para o meu ego. Até um ponto. Até um ponto. Que ponto é esse? É quando eu digo, não é tão bem, não é tão assim. Tá? Aí, quando você me pergunta o que é isso, Mateus, é uma necessidade, uma carência, tá? De ter esse Salvador de volta. Tá? E aí, vale nos dois aspectos, tá? Nos dois povos. Tá? Então, lá vem Lula, que vai reconstruir o país. Vamos observar, calma, também não coloque ele lá em cima, não, senão ele cai. E de repente ele tá assim também lá, né? Então, a gente vai começar a construir uma relação de colocar a pessoa no lugar que ela não deve ocupar. Qual é o lugar que as pessoas devem ocupar? Né? Como diriam engenheiros, né? Seguem pé atrás. Eu olho, desconfio e vamos ver o que tem aqui. Engenheiros. Essa é boa. Então, você segue pé atrás, olho vivo e faro fino de tanto faz. Então, eu vou perceber qual é a construção, qual é a perspectiva, mas nunca nessa relação, né, de idolatria, de idealização, de fantasia, porque acordar, né, para a realidade, e aí o pessoal gosta muito, eu vou usar um termo aqui que não é legal, mas vou usar, tal da Red Pill, né, que é essa relação da Matrix, que você toma a pílula vermelha para acordar para uma realidade, que tem uma simbologia lá com o mito da caverna, quando você dá de frente com a realidade, você não quer dar conta daquilo, você quer voltar para a caverna, e não tem mais jeito, você luta, briga com isso. Então, o Lula, o Bolsonaro, ou qualquer outra simbologia aí que a gente coloca no lugar que ele não pode ocupar, quando ele fala assim, não, eu não sou essa pessoa, na verdade, eu sou uma pessoa muito igual a você, eu sou frágil, eu tenho problemas, né? Eu não sou tão viril assim, né? Eu broxo. As pessoas falam, não pode não, ele não pode broxar, né? Ele não é brochável, ele não pode ser, Lula não pode fazer isso, porque ele é Lula, faz amor e tal. O cara não pode chorar, não pode ir pro chorar na hora que tá triste, porque ele é o inchorável. E aí quando faz, mas aí quando faz algum comportamento que vai contra toda a simbologia e fantasia que eu construo, isso me dá problema, isso me traz problema. Tá? E traz problema para o outro também, com a imagem que ela construiu de mim. E aí entram os conflitos. E esses conflitos vão estar onde? Nesses extremismos. Né? Agora, não quero nem saber de Lula, eu quero saber da intervenção militar. Entende? Já não é mais ele. Exatamente. Entende? Eu tenho toda essa forma de ajustar a minha fantasia. Tá? É igual, Calil tem um filho pequeno, então Calil você vai lá brincar com o Khaled e aí no meio da brincadeira do jogo ele inventa uma regra nova para não perder. Entende? Então é isso, eu não quero desconstruir, eu não quero perder, eu quero desconstruir essa fantasia que eu criei. É bem nessa perspectiva mesmo. Cara, você falando aí, eu vou pensando aqui, poxa, a humanidade ao longo da história vem trazendo essas figuras de heróis, assim, de mitos, de símbolos, né? Que na perspectiva das pessoas tem um poder até supremo. Não que eu estou fazendo aqui nenhuma alusão à crença de ninguém, eu só estou falando dentro dessa linha que a gente tem trazido aqui, sobre como que a sociedade em si parece que ela anseia por alguém que é um não humano, saca? Que é alguém que tem uns poderes superiores, bicho, para poder
a impressão que fica é que é para justificar as próprias falhas. Olha, só se fosse fulano para poder conseguir fazer isso aqui, porque eu sou humano, então eu não dou conta. A impressão que fica é essa, né? Ou para justificar também o que vai fazer. Eu fiz porque me espelho e sei lá, entendeu? Eu acho que, Matheus e Calil, a gente, quando eu fico percebendo nesse contexto político brasileiro, e lógico, fazendo uma busca até no que vem acontecendo de forma internacional, extrema-direita aqui, América Latina, quem observou aí, América Latina toda, praticamente 1 ou 2 países aí que ainda não elegeram presidentes de esquerda ou de centro-esquerda, isso é normal, mas até um certo ponto ela questiona. Por exemplo, se você olhar a Argentina, a própria Espanha passou por um processo desse aí de extrema-direita, imigrou, e agora o Brasil. Parece que a impressão que está dando, sobretudo da América Latina, é que o pessoal que experimentou a extrema-direita, ou a direita em si, não foi lá. E claro, quando você olhar, a Argentina está ali, também está tendo as dificuldades, né? O que justifica isso, sabe? Eu fico pensando, o que justifica esse momento que o Brasil está fazendo? Porque dentro desse contexto histórico mesmo, sabe? O que está justificando isso? Já Trump nos Estados Unidos, aí agora Biden, sabe? É reposicionamento geopolítico? O que seria isso, né? E qual seria o papel nosso? E aí eu estou abrindo aqui já pelo propósito aqui do nosso projeto, o Grito, o nosso blog tem feito trabalho. Como trazer as pessoas para o centro? Não precisa necessariamente ir para a esquerda não, cara. Meio que trazer elas para falar assim, cara, peraí, vamos pensar mais, sabe? Eu não acho que nem é para trazer nem para o centro, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas se eu estou naquele lugar que eu quero me ocupar, me posicionar, e assim eu me percebo, tá? Se é no centro, na esquerda, na direita, que eu pelo menos seja crítico, tá? Que eu não seja cego. Que eu possa dialogar, que eu penso que a relação que conversa hoje é essa, né? Eu posso dialogar com cada um e fazer minhas críticas. Tá? Olha, eu não concordo com isso, discordo disso, mas isso aqui são as pontas. Para não causar uma cegueira, tá? E não causar essa distância da conversa. Então, por exemplo, aqui, ó, o Felipe, ele escreveu assim, há risco de reconstruir o mensalão, o petrolão, etc. Ou será que nesse momento virá somente o lado bom da inclusão social e ProUni, etc. Eu não sei, eu nem sei. Né? É isso, assim. Eu tenho uns traumas com relação ao que passou e ao mesmo tempo tem algumas coisas ali boas. E aí, Matheus, como é que faz? Né? Faz então, o quê? Eu me apego ao quê? Ao quê? Exato. Com essa pergunta para ele, eu já vou ser claro, na minha avaliação, há sim esse risco. Há sim, isso é fato, isso é fato. É mensalão, é o petrolão, o que quer que seja, é o bolsolão, sabe? Nós temos um congresso que ele tem um perfil muito bem definido, que é o famoso centrão. O centrão são aqueles deputados que não têm uma ideologia construída, seja de extrema direita, bem definida, ou esquerda. Eles são um centrão, eles estão ali. Tanto que eles, uma hora estão com o governo, outra hora estão em oposição, porque o governo não atendeu aquela pauta que eles queriam. Né? Lá atrás teve essas questões do mensalão, não sei o quê, aí agora já tem as questões aí do orçamento secreto, porque é para ter governança. A gente sabe que o Bolsonaro, se ele, por exemplo, não tivesse ele cedido a chave... Gente, quem me conhece, eu não vou esconder, minha filosofia é progressista, minha linha é mais de esquerda, é por isso que eu gosto de ter aqui pessoas aqui, para estar sempre conversando, que são pessoas mais com outros viés de política, entendeu? Então, assim, a gente sabe que o Bolsonaro, assim como a Dilma teve os problemas dela lá atrás com o Eduardo Cunha, e por isso sofreu impeachment, né? Ela disputou a presidência do Congresso e barreirou algumas coisas, e aí sofreu impeachment, dentre outras coisas. E o que a gente pode naturalmente chamar de golpe, por que não? Sabe? A gente sabe que se o Bolsonaro não tivesse cedido ao Arthur Lira durante esse mandato,
dele agora, ele já tinha perdido, já tinha rodado. Por coisas que são, por crimes que necessariamente não são assim corrupção. Por crimes que são mais da linha de crime vou falar. Tá, não, eu penso assim, porque senão a gente fica, não responde. Uhum. Então, o colega aí colocou a relação em qual perspectiva que a gente pode esperar? As duas perspectivas. Tá? Essa relação que a gente está tentando colocar aqui, até o Lindenberg, um abraço para você, viu, Lindenberg? É preciso repensar as expressões esquerda e direita, acho que estão ultrapassadas. Então, é mais por localização do que realmente numa definição, né? Essas colocações. Mas a relação que a gente está tentando construir aqui, na fala de hoje, né? E a gente espera falar em outras oportunidades, e às vezes até colocar quem está aí para falar também com a gente. Para chegar junto, né? Com certeza. A perspectiva é, quando eu discuto com o outro, ele tem uma relação diferente do que eu penso, né? Que horas que a gente pode mesmo conversar? Né? Que horas que a gente tem esse encontro da conversa sadia, da conversa construtiva, não é da mudança da perspectiva do que o outro pensa, não é? A construção que Khalil faz é exatamente isso. Né? Exatamente. Se eu posso conversar e se as pessoas querem conversar. E até que ponto a gente tem que conversar? Qual o momento fala assim, peraí, ainda não estamos naquela... Aí eu volto lá no ditado do meu amigo, né, professor Armando, onde ele fala, olha, se começou a conversar e não sentiu, dê um tempo. Né? Para ele fala assim, interrompe, assim, carinhosamente, você interrompe o discurso, dá um tempo, talvez a pessoa não está no nível, talvez você não está no nível, né? A gente não está preparado para o que a pessoa está trazendo. Então, peraí, vou encerrar aqui e vou analisar um pouco, né? Para poder construir um pensamento. O grande lance aqui é que a gente tem que ter o quê? É sempre procurar aprofundar mais sobre o debate. Porque, igual eu tô aqui, o Bolsonaro é ladrão, o Lula é ladrão. Peraí, vamos aprofundar, cara, vamos entender em que aspecto, como é que funciona isso. Aí quando, por exemplo, o Lindenberg traz essa questão de repensar expressões de direita e esquerda, não, vamos aprofundar, vamos entender. Eu concordo. Mas as diferenças, elas estão postas por questões que vão além de palavras em si. Né? Aí a gente volta lá no próprio Karl Marx, quando fala sobre a luta de classe. Né? E ainda ontem o Watson a gente estava trocando uma ideia no grupo lá do WhatsApp, quando ele falou que que o Karl Marx meio que abriu, e aí, Rosa, eu esqueci quem é um autor, bicho, que ele citou, que abriu os olhos do idiota, porque é aquela pessoa que não tem consciência de classe. A gente sabe que a elite, ela tem consciência de classe desde sempre. E a classe trabalhadora, infelizmente, começou isso a partir de alguns estudos, eu vou dizer assim, recente. Né? Recente. Então, repensar de que forma? Porque para repensar os conceitos de direita e esquerda é necessário o quê, então? Trazer todo mundo para o centro? E não vai dar conta. Né? Sempre vai ter, sabe? Tá chegando um pessoal aí, Silvano, tá chegando um pessoal aí que como eu te falei, né? Tá na minha... Tá na sua pessoal, né? Maravilha, cara. São seus amigos, Matheus? Samuel, Arthur, que maravilha. Miguel aí, tava aí, mas já saiu. Abraço da Bahia. Cisnando aí da Bahia. Então, a perspectiva que a gente está tentando colocar é exatamente essa que a gente está tentando fazer, né? Do diálogo, da construção e da escuta. Né? Não adianta ele ficar acusando que o outro de fazer o Hélio, fazer a minha e ficar por isso só. Exatamente. Né? Se a pauta das reivindicações aí, né? Reivindicações, estou sendo bom, a relação de construção de um Brasil melhor, vai parando o Brasil que a gente vai tornar o Brasil melhor, até mesmo porque isso vai voltar para mim, né? Em algum momento, né? Em algum momento. Aí começa a aumentar o preço de gasolina, começa a dar problemas nos supermercados, dar problemas em hospitais.
essa conta vai ter que Exatamente. pagar. E olha que interessante que é essa armadilha, né? Eu faço de tudo para sabotar o outro para eu dizer que eu estava certo. Dos dois lados. Dos dois lados. Exatamente. É só para dizer que eu estava certo. Não é? Falar que o barco vai afundar e fazer um buraco e falar, tá vendo? Tá afundando. Tá certo. Por isso que aquela frase que eu trouxe, né? Aquela frase bíblica, por si só as coisas não são imundas. Só é porque eu digo. E eu vou provar que é imundo e vou fazer aquilo ficar imundo. Né? Mesmo que eu me suje. Exatamente. Então é isso. Gente, deixa eu sair. Pera aí, não sai ainda não, Matheus. Não sai não. Ô, gente, Matheus, ele é um cara assim iluminado e ele é... Me desce daí, Calil. Mas é mesmo, viu, Matheus? Aí eu vou fazer uma homenagem para Matheus aqui, ó. Vou botar um chapéuzinho. Isso! Isso! Homenagear Matheus. Grande Nordeste! Que maravilha, cara. Do Nordeste, Matheus, que é o baiano. Pra homenagear. A primeira vez que eu vi um cara com um chapéuzinho desse aqui num evento solene foi no casamento de Matheus. É mesmo, cara? Um Que massa! Ué, aí, ó, Miguel também tava. Que é irmão um pouquinho parecido com o Matheus. Só um pouquinho parecido, cara. Matheus iluminado? É iluminado. Só se for do filme, né? O iluminado. Tá iluminado. Tira a glória do seu irmão, não. Aí você quer pra homenagear a Bahia e nosso amigo Matheus. Então, Calil... Não, então, Matheus, eu te agradeço, com certeza colaborou pra caramba aqui com a nossa live. Eu acho que a gente já fechou aqui 1h03 de live, né, Calil? Dentro daquilo que a gente tem dialogado. Assim, eu quero agradecer a todos os presentes aí que nos ouviu esse momento aí, esse bate-papo. É claro que a gente está sempre amadurecendo o tempo todo. Quero agradecer Calil, Matheus aí, que são parceiros. Gente, blog ogrito.org. Blog a gente está aí escrevendo um conteúdo toda semana, tá sempre tendo alguma coisinha rolando lá. Então dá uma passadinha lá para ver. Também nosso Instagram aí, eu agradeço todos que estão chegando. Quem quiser seguir também. Siga o Instagram, Grito. Ponto oficial. E aí, assim, Calil, seu texto sensacional, cara, sensacional, ficou muito bom, dentro daquilo mesmo que está acontecendo e muito pontual, muito, muito sério, sabe? E eu achei que, com certeza, está colaborando. Então, gente, tô feliz demais e gratidão aí, vamos seguir, gente, vamos seguir. Quem estava conosco aí, que de repente tiver alguma coisa, quiser chegar junto para trocar uma ideia, vamos construindo juntos aí, tá bom? Calil? Cara, muito obrigado pelo convite aí, né, essa parceria nossa. Hoje nós conversamos muito sobre isso, você, Matheus e eu, né, e esse debate aqui fechando o meio da noite aí, né, porque meia-noite vai até a madrugada. Foi sensacional e espero que a gente tenha colaborado com o pessoal que assistiu. Agradeço demais o pessoal que ficou aqui assistindo. Né? E os que vão assistir, os que assistiram, né? Já tá no final, que assistiram aí posteriormente, vai ficar salva, né? A live. Vai, eu não sei como é que eu faço, não, mas eu vou tentar. Como é que salva? E aí, qualquer necessidade, qualquer situação, qualquer dúvida, quiser chamar para trocar uma ideia, mesmo que não tenha dúvida, que não tenha nada, pode ficar à vontade para chamar no perfil, na melhor hora. Eu vou responder, vou conversar. Eu sei que o Silvantino também, no perfil Grito, ou no perfil dele, você caçar ele aí, o Matheus também. O meu não é qualquer coisa não, Matheus viu? Não. Matheus não é qualquer coisa, não. Chama ele no Matheus no pessoal. Que aí se chamar no profissional, aí já começa a cobrar. Já começa a cobrar por hora. Calil, igual de novo, assim, o pessoal não deve estar entendendo nada, quem está no meu perfil pessoal aí.
que tá pegando Mas isso aí, aqui é uma né? tentativa minha, né, de me colocar enquanto pessoa, né, na perspectiva do que a gente pensa. Né? Enquanto profissional, eu tenho minhas restrições de exposição. Mas enquanto pessoa, né, eu tenho minhas posições e eu sou muito crítico. Gosto de ser crítico e a relação que a gente está construindo aí nesse bloco é justamente isso. Né? É uma crítica construtiva, apesar de alguns viés, mas é para contribuir de alguma forma. É Exatamente. uma questão nossa, mas que a gente quer ousar aí falar. Quer Todo mundo tá contribuir, né? falando. Se papagaio fala, por que a gente não pode falar? É isso mesmo. Então tá bom. Deixa eu sair aqui. Gente, Um abraço para vocês. gente, gratidão. Abraço também todo mundo. E a gente vai se ver, né? Semana que vem eu tô lá, viu? Ainda. Tá bom. Copiou. Até mais. Agora eu vou tentar aqui salvar isso aqui, Galil. Onde é que vai aqui? Naquela setinha? Cara, na hora que você encerrar aí vai aparecer. Esse é no X? No X em cima? Eu não tô lembrando, não. Vou encerrar, se não der pra salvar, infelizmente. Paciência, já era. Assistiu. Gente, forte abraço. Deve ser, eu vou fechar aqui. Se pedir, eu salvo. Gente, mais uma vez, forte abraço e tamo junto aí. É tipo desligando, né? Eu não tô vendo aqui com... tem um X aqui em cima, aqui. Boa noite, Felipe. Tem um X valeu. aqui em cima. Então é isso aí. Então é isso aí, só tem o X. Clica no X e já era. Vou no X e vamos ver o que der. Até mais, gente. Valeu, abraço. Abraço. Tchau.